Boa tarde, Nação Americana. Iniciando a semana com a coletiva com o nosso comandante técnico Wagner Mancini, nessa semana que é a semana final da nossa pré-temporada 2023. Boa tarde, Mancini. Boa tarde a todos, já estou aqui à disposição. Vamos iniciar as perguntas com a Ana Luísa, por favor. Oi, Mancini, boa tarde. Ana Luísa Pereira, da Rádio Confidência. E eu gostaria de saber, Mancini, justamente sobre essa última semana de preparação, até porque a Federação Mineira está lidando com problemas aí para a realização do Campeonato Mineiro. A gente não sabe de fato se teremos, os jogos começando no dia 21. E eu queria saber de você, caso de fato o campeonato não comece nesse fim de semana, como que isso vai interferir no calendário da América? Como isso poderia interferir na preparação? Como lidar com esse possível adiamento do campeonato? Muito obrigada. Boa tarde, Ana Luísa, boa tarde a todos. Não tenha dúvida que a gente vive uma situação hoje um pouco diferente, né? Porque a notícia de que pode ser adiado, que será ou não, né? Faz com que a gente tenha que repensar algumas coisas. Eu ainda acredito, sinceramente, que a gente vai jogar no dia 22, domingo, lá em Pouso Alegre, mas a gente depende ainda de uma confirmação disso. E paralelo a tudo isso que está acontecendo na esfera política, que diga-se de passagem que eles tiveram bastante tempo para resolver isso antes, né, e deixaram chegar na semana do campeonato, nós, aqui no América e todas as outras equipes, agora tem a fase final de preparação, né? Nós iniciamos lá atrás, no dia 16 de dezembro, e de volta realmente no dia 26 de dezembro. Então essa seria a nossa semana derradeira, onde você define o time titular, onde por mais que eu já tenha feito alguns testes de modelo de jogo, de sistemas e tudo mais, a gente teria que escolher, e eu vou seguir dessa forma. A gente acabou de fazer uma reunião entre nós da comissão técnica, a gente vai seguir o mesmo tipo de planejamento, como se a gente fosse realmente jogar no dia 22, e se porventura isso não acontecer, aí a gente tem que bater palma para todo mundo que deixou essa situação acontecer. Mas eu acredito, sinceramente, na federação e que tudo vai realmente voltar ao seu estado natural e que domingo sábado já, né, inicia o Campeonato Mineiro. Mancini, boa tarde. Pedro Leite, do Super Esportes. Mancini, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre os reforços do América para essa temporada. Se, claro, o clube cumpriu todas as carências de peças que você pediu, e também se você acredita que ainda é necessário ir ao mercado de transferência para contratar um outro jogador. Olha, Pedro, eu tenho certeza que a gente melhorou o elenco na virada 2022 para 2023, né? Agora, isso só vai se confirmar mesmo a partir do momento em que o América jogar, né? Às vezes a gente pede um atleta achando que o desempenho dele vai ser igual ao que ele teve numa outra equipe, e muitas vezes isso não acontece, e isso faz parte do futebol. Nós, ao longo de todo esse período de Copa do Mundo e até mesmo antes do término do Campeonato Brasileiro, a gente vivia se reunindo para tentar definir as contratações, os nomes e tudo mais, e a gente chegou rapidamente a elas, e pelo que eu tenho visto aqui nos treinos, eu acho que nós acertamos na maior parte delas. Agora falta confirmação dentro de campo, falta confirmação também de resultados, porque não adianta nada eu ficar falando aqui que melhoramos o time se você não tem resultado dentro de campo. Acho que o resultado acaba, de certa forma, validando tudo aquilo que foi feito durante esse período, e a intenção sempre foi para que o América tivesse um elenco mais forte a cada ano, de 2021 para 2022, agora para 2023, e assim tem que ser. Você não consegue formar uma equipe vencedora e brigar por mais coisas além de uma boa colocação nos campeonatos se você não for melhorando ao longo do tempo a sua equipe, né, o seu elenco. E se eu acho ainda que falta alguma peça, eu acho que falta um goleiro ainda,
e eventualmente 1 ou 2 atletas aí que ao longo do campeonato a gente não está com muita pressa, porque nós temos hoje um elenco que já se conhece, mas eu acho que 1 ou outro atleta ainda pode chegar para que a gente possa ter sempre o América brigando em igualdade de condições com todas as equipes. Mancini, Rubem Júnior da Rádio Catiaia, tudo bem? Boa tarde. Bem, Rubens. O América vem tendo um sucesso na Copa São Paulo de Futebol Júnior e você vem acompanhando. E o que você pensa dessa garotada, até mesmo para um teste no Campeonato Mineiro? Você pretende utilizar algum outro jogador do América do Júnior neste Campeonato Mineiro para já pegar uma cancha aí para uma sequência da temporada? E depois do jogo treino de sábado, se você tem um time praticamente definido já para a estreia? Olha, sobre os meninos, é óbvio que a gente acompanha tudo. Eu vi o jogo de ontem, fiquei muito satisfeito com aquilo que eu vi, né? A performance dos meninos diante de uma equipe forte do outro lado. E a ideia é exatamente essa. A ideia já era que o América levasse o que tinha de mais forte, porque eu entendo que é uma excelente oportunidade de se jogar a Taça São Paulo exatamente para isso. Hoje está todo mundo falando do América, do time do América, dos meninos, e isso é muito bom. Entre você fazer uma boa campanha na Taça São Paulo, no Sub-20, e chegar no profissional e já render, há uma distância. Mas eu acho importante, ainda mais o América sendo um clube formador, que você abra espaço para que os meninos possam fazer parte do seu elenco. Quando eles vão jogar, aí depende muito daquilo que for apresentado dentro de campo. Mas eu conto sim com algumas peças, volto a dizer, acho muito importante a renovação e a vinda de jogadores que possam serem formados no clube, porque isso acaba, de certa forma, legitimando, ratificando o total investimento que é feito nessas categorias. E a segunda pergunta, desculpa, você me fez duas. Uma era sobre a Taça São Paulo e a segunda me fugiu agora. Você podia repetir? O time definido para a estreia. O time definido, Olha, eu, curiosamente, até na semana passada eu já tinha um time na cabeça, mas diante do que eu vi no jogo, talvez eu ainda faça algumas alterações, né? Eu acho que para cada estágio do ano o América pode jogar como equipe, e eu achei que essa equipe ficou um pouquinho pesada para aquilo que eu quero do jogo, então talvez a gente mexa um pouquinho na equipe até a estreia ainda. Wagner, prazer, Vinícius Silveira da Rede 98, prazer falar contigo, Wagner. Sobre o Pedro falou aí sobre o mercado de transferências, que você está contente com as peças que o América trouxe, mas eu queria falar também sobre o elenco como um todo. Você acredita que ainda acontecerão mudanças, e essas mudanças que eu falo no sentido de alguns atletas serem emprestados e você não contar com eles no correr da temporada, ou até mesmo no correr do Campeonato Mineiro? Você acredita que essas mexidas elas vão acontecer? Esse time que está aí hoje, o time que vai estrear no campeonato, é o mesmo time que pode estrear no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana? Boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Olha, é difícil eu te falar da Copa do Brasil, da Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro, porque o futebol ele muda muito, né? Mas certamente esse elenco que está aqui é a base 90% do time que vai ficar o ano inteiro, né? Por isso que eu disse que nós ainda temos espaço para uma ou outra peça, mas a minha base sólida ela já está formada, são esses jogadores sim, então certamente todos eles estarão aqui ao longo do ano. Outros novos poderão chegar. Pode ser que saia alguém aí numa janela e tal, pode ser, porque infelizmente às vezes os times europeus ou da Ásia vêm aqui e acabam levando os nossos jogadores, assim como nós vimos acontecer com o Pedrinho, né, no ano de 2022, mas pode acontecer. Mas basicamente a minha estrutura como equipe ela já está montada. E óbvio que a gente espera que todos eles possam
ter uma excelente performance, porque isso acaba, de certa forma, impulsionando essa equipe a brigar por resultados, mas a temporada é muito difícil, né? A temporada é duríssima, além do Campeonato Mineiro, você já entra na Copa do Brasil e na Sul-Americana ao mesmo tempo, então pode ser que a gente tenha viagens longas e tudo mais no meio, né? Mas como eu sempre digo aqui, eu não reclamo de cansaço de muitos jogos, eu acho que o atleta de futebol, o que ele mais gosta de fazer é realmente jogar, a gente só tem que ter um pouquinho de cuidado e não expor o atleta a lesões e tudo mais, e isso a gente tem um centro que olha, que estuda, que é o Centro de Fisiologista, né? Então, baseado nisso, eu tenho certeza que o América vai ter uma boa temporada, sim, vai ser feito tudo com muita coerência para que a gente possa realmente performar. Wagner, Gabriel Francisco do Bloco 3 Pontos, prazer estar falando contigo. Na sua visão de treinador, Mancini, o formato do enxaveamento privilegia ou prejudica a pré-temporada para o América? Porque ronda-se muita conversa de que pontos corridos comem algumas datas que poderiam ser retiradas. Aí eu queria até uma palavra de treinador mesmo sobre isso, por gentileza. Abraço e bom 2023 para a América. Valeu, Gabriel, um abraço também, feliz 2023, não só para você, mas para todos aí. Olha, eu acho que o formato do campeonato, no caso dos estaduais, eles vão sempre sofrer algum tipo de mudança, porque a cada dia que passa fica mais difícil você ver o estadual com aquelas datas que tinham antigamente. Eu sou de uma época que o campeonato era jogado de outra forma, né? Eu me lembro, na década de 70, 80, enfim. E eles sofreram alterações porque houve o prolongamento ou o inchaço do Campeonato Brasileiro, que hoje é o que mais atrai, é o que serve de sustentação para a seleção brasileira, para Copas internacionais, entendeu? Então nós temos que entender isso. E de um outro lado tem os estaduais, que a cada ano que passa é revisto, diminui-se datas ou se faz uma maneira diferente de jogar. Eu acho que nós, como um clube, uma instituição, nós temos que encarar qualquer tipo de regulamento, porque se é bacana jogar o brasileiro de pontos corridos, também é bacana assistir uma Copa do Mundo, onde 2 times já caem fora com uma semana de campeonato, né? Então eu acho que o atleta e quem vive do futebol, ele tem que estar preparado para qualquer tipo de competição, assim como a Copa do Brasil, ela é eliminatória, e você já entra sabendo, e eu acho que isso faz com que você realmente possa falar que o seu time consegue disputar todos os tipos de competições. Mancini, boa tarde. Flávio Albuquerque, do canal A Torre. Bernardinho, semana passada, promoveu uma palestra para todo o plantel americano. Que isso contribuiu para a evolução de cada um de vocês, não só no âmbito profissional, como também no lado pessoal. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Olha, a palestra do Bernardinho, ela é muito rica, não só para nós que vivemos o futebol, como para a vida de todos nós, né? Porque é um cara extremamente vencedor, é um cara que, além de já ter ganho tudo que podia ser ganho na carreira, ele ainda tem várias coisas que ele faz paralelamente, né? Então, é um cara que a gente admira pela força de vontade, por tudo aquilo que ele mostrou ao longo de tantos anos servindo na seleção brasileira e também no dia a dia da sua vida, de caráter e tudo mais. Então, sempre que você para ouvir alguém falar, você está aberto ao conhecimento, né? E a sabedoria dele, contando algumas histórias, fez com que todos nós refletíssemos sobre muitas coisas das nossas vidas, inclusive, né? Então é difícil você mensurar o quanto que ele atingiu a todos aqueles que estavam ali sentados, mas com certeza ele tocou em pontos fundamentais de estrutura, de força de vontade, de motivação,
basicamente sem forçar nada, mas contando a sua trajetória, a sua vida. Eu acho que tem muita gente que poderia fazer isso na vida para que incentivasse e desse uma outra condição de vida às outras pessoas. Eu acho que guardar para si as coisas, eu acho que já passou do tempo. Hoje nós temos exatamente, hoje com a facilidade da internet e tudo mais, a gente tem que realmente expor e passar esse conhecimento todo para todas as pessoas de uma maneira geral. Boa tarde, Mancini. Aqui quem fala é Gabriel Marques, da TV Band de Minas. Eu quero te perguntar sobre a Sul-Americana. Ano passado foi um torneio até meio traiçoeiro, porque o São Paulo quase foi rebaixado, o Atlético Goianiense e o Ceará, que foram longe na competição, acabaram caindo. Como fazer para que o América possa ir bem na competição e não cair nessa armadilha que alguns times tiveram dificuldade no ano passado? Obrigadão, um abraço. Olha, Gabriel, por mais que a gente fale aqui, não, nós estamos preparados e tudo mais, você jogar uma Copa Sul-Americana ou uma Libertadores, que foi o caso no ano passado, você sofre e você sente muito, porque entram coisas no seu dia a dia que a maioria dos clubes não está acostumado. Você entra com fuso horário, com viagens longas, com 2 viagens às vezes, são distâncias que você não consegue descansar o jogador e aí você tem que voltar e ter rendimento também aqui no Brasil, enfim. Então é muito traiçoeiro, sim. A gente não tem como montar um elenco com muitos jogadores para suportar todas essas fases e competições, e mesmo se a gente tivesse essa condição, você engrena um time e aí você tem que jogar uma outra Copa, você vai jogar com outro time, então ninguém faz isso, né? Na verdade é uma situação de jogos em sequência, mas uma situação gostosa. Nós conquistamos a vaga sul-americana, então eu acho bacana você ir lá, valorizar isso daí, passar por cima realmente de muita coisa que vai acontecer e que vai ser prejudicial, mas acima de tudo a gente tem a inteligência necessária de saber o momento certo de fazer uma troca de jogadores, ou de descansar, ou de concentrar um pouco antes, para que todos nós aí não sejamos surpreendidos, assim como você citou essas equipes. Boa tarde, Mancini, Lucas Prates, do programa Terça do Coelho. Te desejar uma ótima temporada em 2023 com o nosso Coelhão. E a minha pergunta é o seguinte, Mancini, ainda na sua última coletiva do ano passado, eu lhe perguntei se estava nos seus planos também utilizar o esquema com uma linha de 3 defensores, visto que ao longo da sua carreira a gente percebe que você também gosta de ter times atuando assim. A pergunta que eu te faço é, agora, com mais tempo, uma pré-temporada, como há muitos anos a gente não via no futebol brasileiro, deu para incrementar isso? Você conseguiu e se sim, você já conseguiu usar nesse jogo treino algumas das formações com 3 zagueiros e gostou do que viu? Obrigado. Boa tarde, Lucas. Nós usamos um pouco, sim, no jogo treino de sábado, né, na parte final do treinamento. É óbvio que é um sistema que você depende muito de alguns atletas, né? Você tem que ter uma saída boa do lado direito e uma saída boa do lado esquerdo para que tenha fluência o sistema, porque senão você fica sobrecarregado num setor onde não oferece muito risco ao adversário. Mas é importante você ter as peças certas, né? Então, ao longo dessa pré-temporada, a gente utilizou em alguns momentos, às vezes um time no 4-4-2, outro no 3-5-2, e alternando os sistemas, né, para que todos eles se sintam à vontade. E aí vai muito ao longo da temporada, quando a gente tiver que montar uma estratégia específica para um jogo ou outro, você utilizar. Mas a minha ideia é também que dentro das partidas a gente consiga fazer isso com naturalidade. Mas para isso eu tenho que ter uma escalação que propicie, né? Então, em alguns jogos, talvez você que está atento a essa parte tática note, em outros jogos talvez não, para que a gente possa exatamente isso surpreendendo, porque todo mundo hoje já conhece o jeito do América jogar e a gente tem que ter sempre uma carta na manga para que possa surpreender.
Boa tarde, Mancini, Marcão do Castelo, do podcast Santos Americanos. A torcida do América que me acompanha já há algum tempo sabe que eu sempre falo sobre mentalidade vencedora, pensar grande. Eu entendo que pré-temporada e treinamentos mesmo, você com o grande técnico que é, com a sua equipe, você tem como mensurar a evolução tática, técnica, as habilidades e competências de cada atleta. Mas eu queria saber como você avalia ou mensura essa mentalidade de um grupo vencedor de um ano para outro. Muito obrigado. Marcão, boa tarde. Não tenha dúvida que a gente está muito atento a tudo isso daí, né? E essa mentalidade vencedora, ela muitas vezes ela está dentro do sujeito e às vezes você tem que incutir. Então, diariamente a gente tem uma equipe que está muito atento a tudo aquilo que está acontecendo no treinamento, exatamente para que a gente possa tocar o ponto certo na hora certa, né? Então, às vezes a gente usa como exemplos os jogos que já aconteceram e mostra para o atleta que a conduta deveria ser diferente e tudo mais, de uma maneira bem ampla, e às vezes a gente usa até o nosso dia a dia, ou os exemplos dos outros, porque na vida a gente pode aprender com os nossos erros, ou a gente pode aprender com o erro dos outros, né? Que até fica mais fácil de você administrar a tua vida a partir do momento que você aprende com o erro do outro. E a gente tem tentado aqui no América mudar o patamar, realmente porque a gente vê que o América está em ascensão, mas é importante que todo mundo que vive o dia a dia do América também pense dessa forma. Então eu me preocupo muito, não só com a parte interna, com os atletas, o vestiário, como também todos aqueles que circulam aqui dentro, que todos eles tenham exatamente este pensamento, que o América está subindo e que ele pode melhorar em todos os aspectos. Então há uma cobrança muito grande aqui, e é até bacana falar sobre isso, porque às vezes o torcedor está distante disso. A gente cobra muito que cada dia no América seja melhor, exatamente por isso, porque a gente sabe que isso, de uma maneira ou de outra, é levado para dentro do campo, e eu quero um time forte, eu quero um time competitivo, eu quero um time que brigue por cada centímetro do campo, que encante o torcedor, mas que, acima de tudo, valorize a camisa que está vestindo. E eu acho que, para isso, a gente tem que ter um dia a dia favorável, um dia a dia positivo, com energia boa, com cobrança, mas também com elogio na hora certa, para que a gente possa sempre caminhar para frente. O Pedro Miguel não vai poder participar, então encerramos por aqui. Obrigado, Mancini. Obrigado a todos que participaram. Uma ótima semana para você. Obrigado a todos aí, uma boa tarde. Valeu demais, grande abraço.